Hoje eu ouvi de uma pacientinha que é alguém muito especial, muito sensível, que me autorizou a compartilhar com vocês essa frase. Eu ouvi dela algo que me tocou muito. Ela olhou para mim e disse: Daphne, cada pessoa é um mundo, né? E aquilo reverberou tanto em mim, porque sim, todos nós somos um mundo. E quanto mais a gente é capaz de conhecer esse mundo, mais a gente é capaz de traduzir esse mundo para o outro. Porque sim, se cada um de nós é um mundo, nem sempre a gente compartilha esse mundo. E a gente tem o dever de conseguir comunicar para o outro o que está acontecendo no nosso mundo. Mas a gente só faz isso se a gente conseguir conhecer o que está dentro do mundo, de verdade. E as pessoas às vezes falam, né? Você tem que comunicar as suas emoções, você tem que falar o que você pensa. Psicólogo tem mania de ficar falando isso pra vocês, não tem? E é interessante porque a gente não sabe às vezes o que a gente está sentindo. Principalmente se a gente tem algumas marcas e alguns traços de algumas questões que a gente vivenciou aí, né? Que foram intensas emocionalmente antes da linguagem. Porque você sabia, né, que o bebê não pensa por linguagem, ele pensa por imagem? E que só a partir do momento que ele consegue dominar a língua, o idioma, ele consegue então começar a pensar nas coisas por mensagens, né, de linguagem? A gente não sonha por linguagem também, a gente sonha por imagem, né? Mas muitas vezes isso está mesclado na linguagem. Mas quanto então disso tudo que eu tô falando às vezes a gente não consegue traduzir. Você já se deparou com uma situação que parece que você teve que amadurecer dentro de você antes o que você estava sentindo para depois dizer? Isso talvez seja uma das regrinhas básicas da assertividade na comunicação, né? Essa capacidade de, às vezes, gerar dentro de si um tempo suficiente, gestar aquela emoção, para entender o que sobra dela e o que dela tem a ver comigo e o que dela tem a ver com o outro, o que eu tenho que levar para o outro e o que é da minha história que eu tenho que digerir melhor para poder, talvez, ressignificar aquela situação. Porque muitas vezes é isso que acontece com a gente, né? A gente traz cargas de outros momentos para uma situação e a gente sofre por conta dessas cargas. Que aí parece que vem, né, como uma válvula de escape ali, né? Chegou ali a última gota do copo que transborda, mas aquilo tem a ver com outros momentos. E aí o coitado do sujeito que não tinha nada a ver com a história acaba levando toda a carga daquele passado que não tinha nada a ver com ele. Então, assim, quantas vezes quando a gente é um mundo, a gente precisa conhecer bem esse mundo. E a gente não precisa ter pressa para conhecer esse mundo, a gente só precisa ter disposição. Porque não, a gente não vai saber o que fazer com a gente sempre e a todo momento. Às vezes a gente precisa viver a curva da emoção, lembra? Desse papo de curva aí? Que eu sempre falo também? Né? A gente às vezes não sabe o que fazer. Às vezes a gente não sabe dar nome para o sentir. Às vezes a sensação não tem significado. Ela é só a sensação. Então nessa hora a gente precisa aprender a respirar e aprender a decidir o que a gente gosta de fazer com a gente para tentar cuidar desse tempo para a gente chegar na homeostase. E aí para cada um vai ser uma coisa. Às vezes eu preciso ir desenhar, às vezes eu preciso ir dançar, às vezes eu preciso ir correr, às vezes eu preciso ficar quietinho num canto, né? Às vezes eu preciso ir fazer outra coisa, né? Seja lá o que for, o que funciona para você, para buscar essa autorregulação. Talvez seja importante a gente só entender essa dinâmica para a gente entender o timing da comunicação também, porque não é só se comunicar. Às vezes a gente precisa gerar, né, uma resposta diferente para poder se comunicar melhor, porque às vezes a gente vai querer comunicar, né, desesperadamente, porque a psicóloga falou, porque eu li num livro que tem que comunicar todas as emoções, e daí você vai lá e comunica. Mas não era nem aquilo que você estava sentindo direito, porque você nem entendeu direito o que era. Né? E aí só piora, porque daí parece que fica esse vazio de que eu não fui entendido, eu não disse direito e ficou tudo pior.
E com o tempo, eu tenho uma boa notícia. Se esse é o seu caso, se para você às vezes é difícil entender o que está sentindo, né? Porque nem todo mundo funciona assim. Mas, se esse é o seu caso, talvez quanto mais treinado você tiver em ser você mesmo, mais fácil vai ser entender a tua dinâmica. E aí, talvez nas relações, quanto mais a gente aprofunda as relações, aí a gente chega naquele lugar dos casais, né? Que eles já entendem a dinâmica do outro e aí eles já sabem que nessa hora tem que deixar quietinho, que daqui a pouco a pessoa volta e a gente se organiza, né? E essa é a mágica, a beleza que acontece nas relações muitas vezes, que é justamente esse lugar de, eu já entendo como funciona a tua raiva, já sei em que momento do mês que você fica assim, já sei como que você lida com dinheiro, né? E daí nessa hora eu sei que você estressa, então eu já sei que eu tenho que te deixar lá. Mas é muito legal quando a gente pode traduzir isso, né? E a gente só traduz se a gente se conhece. Por isso essa chatice de autoconhecimento que a gente tanto fala, né? Porque justamente nessa dinâmica de poder se conhecer um pouco mais, que eu vou entendendo os meus gatilhos. E a partir disso eu consigo gerar soluções mais rápidas no mundo. E aí eu não preciso, às vezes, levar mais 3 dias para digerir, para entender por que eu fiquei brava. Eu já vou chegar e vou dizer. Vai ficando mais curto esse tempo e vai organizando a gente. Então, conhece teu mundo, vibra e celebra o teu mundo, porque cada um é um mundo. Um beijo e até!